Filosofia Nômade. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Filosofia Nômade, um podcast, videocast gravado aqui nos estúdios de rádio e TV da FAPCOM, a Faculdade Paulo de Comunicação. Sou o Fábio, professor e coordenador do curso de Relações Públicas aqui da faculdade, e nessa temporada do Filosofia Nômade eu estou com vocês para trazer alguns temas, algumas discussões que são importantes aí, que estão colocadas no debate público e são igualmente importantes para o universo da comunicação, das organizações e das relações públicas. Hoje, para ajudar a gente aqui a pensar algumas dessas questões, trocar uma ideia sobre alguma dessas questões, a gente tem o professor, meu colega Relações Públicas, professor Marcos Vinícius Bonfim. Marcos, obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje nessa partilha. É um prazer. Bom, Marcos, a gente pode começar, sabendo um pouco mais sobre você. Quem que é o Marcos Vinícius? Tá certo. Então, assim, para até facilitar, né, o público que está acompanhando a gente em áudio e vídeo, né, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem negro, com barba grisalha, né, já, mas sou jovem, né, tenho 44 anos, estou usando um óculos de armação escura, estou usando uma camisa xadrez de fundo branco e listras azuis e lilás, né? E eu sou, como você comentou, Fábio, eu sou Relações Públicas, eu me graduei já há 20 anos, né? Estou fazendo o meu doutorado em comunicação na Universidade Federal Fluminense e tenho feito consultorias no campo da diversidade, da comunicação. Na verdade, eu tenho me posicionado nesse sentido como professor, já com essa carreira docente aí já desde 2013, como um facilitador dessas dimensões da diversidade no campo da comunicação, muito porque a minha trajetória profissional ela é atravessada também por essa visão de inclusão de pessoas pretas no nosso mercado de comunicação, que ainda é um processo bastante difícil, né? A gente tem alguns dados que a gente vai poder conversar a respeito hoje com quem estiver nos acompanhando aqui com a nossa audiência, sobre um pouco dessa deficiência que existe no nosso mercado de comunicação e como isso também tem uma correlação direta com o que está acontecendo no mercado corporativo e na nossa sociedade também, porque são reflexos, né? A gente não vai conseguir pensar em diversidade no campo da comunicação sem pensar em diversidade na nossa sociedade, e tudo isso está conectado. Então, como Relações Públicas, eu fico contente de poder emprestar um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu nesses anos todos em favor de uma causa que é inclusiva para todos e Legal. todas. Vamos começar por aí então, Marcos, né? Nesse seu local hoje, né, de facilitador, mediador, consultor, enfim, e pesquisador sobre esse tema, sobre esses assuntos, né? Você já começou aí, né? Já puxou o fio. Vamos falar um pouco, qual que é esse panorama? O que a gente tem aí? Então, Fábio, os dados, e eu vou citar alguns dados de uma pesquisa recente do Observatório da Diversidade na Propaganda, que foram divulgados ainda essa semana, né? Dando conta que no mercado publicitário a gente tem um gap da presença de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência e também geracional no mercado publicitário. Vou citar, por exemplo, então, o censo que foi realizado, o censo de diversidade das agências de publicidade no Brasil, foi uma pesquisa que foi realizada por esse observatório com 28 agências, que dá mais ou menos um universo aí de 6.266 funcionários. Em postos de decisão, a gente tem cerca de 85% de homens brancos nessas posições de liderança e apenas 15% de mulheres. Se a gente for fazer um recorte interseccional sobre isso, nas dimensões de raça, a gente vai ter apenas 8% de pessoas negras em posições de liderança. E, do ponto de vista de pessoas com deficiência, apenas
0,7% são gerentes, né? Na posição de CEO das agências, não Não tem existe. pessoas com deficiência. E pessoas dentro da comunidade LGBTQIAP+, Uhum. a gente tem 8% autodeclarados pessoas da comunidade LGBT. Então, Em postos de em liderança. postos de liderança. Aham. Né? Então, a pesquisa ela está disponível na internet, né? Depois a gente pode passar isso como informação completa para as pessoas. Ela é bastante abrangente. Isso eu estou dizendo para você, dados do mercado publicitário. Sim. Se você me perguntar, Marcos, como é que está o mercado de comunicação / relações públicas das agências, eu vou falar, Fábio, não temos esses dados. Não existe um censo no nosso mercado de relações públicas e comunicação que dê conta dessa especificidade que a gente está comentando aqui. Aham. O que eu posso dizer para você nessa dimensão é que uma informação que a gente apurou no fórum da Abracom falando sobre ESG, eles divulgaram o número de apenas 20% dos seus colaboradores das agências de comunicação no Brasil são negros. Uhum. Mas a gente não tem um número exato do universo, com esse grau de detalhamento que as agências de publicidade têm. 28% no geral. É, A gente não sabe qual exatamente, posição. posição de liderança, Aham. cargo de gerência, a gente não tem essa apuração. Além disso, olhando, por exemplo, pensando nas nossas carreiras de comunicação, no jornalismo, a gente também tem um avanço, se a gente for dividir pelas carreiras, publicidade, jornalismo, relações públicas e rádio e TV, eu consigo ver claramente um avanço nas ações do mercado de publicidade, um avanço também no jornalismo, mas em relações públicas e rádio e TV, a gente não tem essas dimensões. E isso é muito importante porque é aquela dimensão da gente colocar o bode na sala. Aham. Né? Então, a gente já tem uma percepção do ponto de vista social, porque muito tem se falado sobre isso. Essa agenda de ESG para as grandes empresas também é uma agenda importante de fazer essa discussão de, olha, precisamos aumentar a nossa diversidade. Só que quando a gente olha para dentro de casa, para o nosso segmento, o nosso segmento de comunicação como um todo ainda é bastante resiliente negativamente nessa dimensão de ser mais inclusivo, de fazer uma discussão mais aberta e transparente sobre diversidade. Aham. Então a gente tem muito a avançar. A gente está olhando muito para as grandes empresas, para as grandes corporações. Por conta dessa agenda do ESG, isso também acaba sendo muito falado, né? Então você tem todo um processo midiático, né? Dos grandes jornais, dos próprios veículos de mídia sempre preocupados com a dimensão do ESG para as grandes corporações, mas a gente tem que olhar essas dimensões dessa agenda ESG também para o nosso mercado Sim. e para a sociedade. E aí a gente vai encontrar em diferentes mercados muitos problemas por conta dessa falta de organicidade no processo. Aham. Como que você enxerga essa resiliência negativa, né, do nosso campo, né, do nosso mercado, vamos dizer assim, no nosso trabalho, naquilo que a gente entrega, né, no trabalho que a gente faz, né, nas consultorias, assessorias, nos trabalhos que a gente faz para as outras empresas, para as grandes organizações, né, quais são os reflexos, né, dessa resiliência negativa nesse trabalho que a gente entrega? O que você enxerga aí? Eu posso colocar 2 pontos, Uhum. Fábio. O primeiro ponto é como trabalhar com diversidade virou um negócio. Então, você tem um conjunto grande de consultorias, de Sim. trabalhos, profissionais e trabalhos muito sérios, Sim. mas que estão voltados para essa dimensão de resolução do problema da falta de diversidade no negócio, nas organizações, mas existe uma deficiência na compreensão de como a gente chega nesse processo. Aham. Por que nós, um país que é majoritariamente negro, que é majoritariamente feminino, que tem mais de 1/4 da população de pessoas com deficiência, que vai, os dados mostram do IBGE que até 2030, 2050 a gente vai ter uma maioria da população
na terceira idade, 50 a mais, a gente não é que falta discussão, mas falta uma ação qualificada e uma compreensão dessa agenda. Aham. Então, eu vejo, quando a gente pensa nesses processos que vão incluir, que se propõem a incluir mais pessoas pretas, mais mulheres, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, uma compreensão do propósito real das organizações para esse processo. Uhum. E quando a gente fala as organizações, pelo nosso discurso, às vezes, como profissional de comunicação, de RP, a gente acaba olhando muito para as corporações, mas, assim, uma agência é uma organização. Sim. Os nossos núcleos familiares, as nossas relações também são Sim. organizações. Só que a gente não trata essas dimensões de respeito à diversidade e de inclusão como parte do nosso compromisso. Então, parece um compromisso da empresa da porta para dentro, Uhum. mas não da empresa, das nossas relações sociais, da porta para fora e para o mundo. Uhum. Então, a gente exalta a nossa diversidade, a nossa brasilidade como um fator importante da nossa sociabilidade, mas a gente se depara com situações cotidianas, como aconteceu nesses últimos dias, de racismo, que trazem uma carga simbólica absurda, Uhum. né, com as cenas que a gente viu na televisão, e que isso não é colocado para a sociedade como algo fundamental se a gente quer combater desigualdades. Uhum. Então, você pode ter, do ponto de vista corporativo, por exemplo, uma agenda como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem lá os nossos 17 compromissos, temos objetivos ali, temos metas que podem ser organizadas. Uhum. Como é que a gente faz essa transformação social de verdade, que não seja uma transformação apenas dos números da organização quando ela quer fazer o seu planejamento? Uhum. Porque enquanto profissionais de comunicação, a gente vai suportar com esse planejamento, a gente vai produzir conteúdo para despertar nas pessoas esse engajamento, mas, na verdade, para além de você produzir conteúdo, para além de você fazer uma ação planejada, você precisa de um processo que é aí que eu falo dessa dimensão de facilitação, que é educar. Uhum. Educar as pessoas para um outro momento da sociedade onde enxergar o diferente, enxergar as diferenças é positivo, não por conta de uma agenda corporativa, mas porque isso faz parte do que a gente quer enquanto sociedade alcançar, Uhum. para resolver os nossos problemas, para viver melhor, Uhum. para ser mais produtivo, Uhum. para ser mais criativo. Então, existe uma dimensão muito grande dentro dessa relação. E eu sinto na condução desse discurso da diversidade um pouco mais dessa lógica de pé no chão. Dessa lógica de você pensar que se você não trazer essa discussão de diversidade para um patamar que não é aquele patamar idealizado da diferença, mas é o patamar de reconhecimento do que nós vivemos e que nós temos, você não vai, de verdade, impactar numa mudança da sociedade. Você simplesmente vai fazer algo que, dentro dessa dimensão de filosofia, é a dimensão estética, né? Então, assim, eu percebo, eu passo aquele verniz... O diversity washing, exatamente. né? Eu tenho aquele verniz da diversidade chama, porque, do ponto de vista de planejamento, você já tem o seu checklist ali. Então eu sei que eu preciso ter pessoas que representem essa diversidade da sociedade na minha campanha publicitária. Eu sei que eu preciso, quando eu vou produzir um conteúdo, quando eu vou organizar um evento, convidar pessoas pretas, pessoas com deficiência, para poder falar sobre determinados assuntos que não sejam só de racismo, porque essas pessoas existem, elas estão lá, então é uma busca ativa. Mas o quanto de fato eu estou incorporando isso como um valor e um propósito para fazer com que os conteúdos sejam melhores e que principalmente me ajudem o meu público, ajudem a minha audiência a pensar diferente, a construir uma ética, socialmente falando, mais inclusiva, né? Então esse é o patamar, então a gente ainda está patinando nessas dimensões. A gente está muito preso à lógica do relatório, né? O Exatamente, que vai sair nos relatórios. O que vai sair no relatório, o que eu consigo... uma transformação do indivíduo na sua atitude
talvez não seja tão tangível para se colocar no relatório quanto eu dizer que eu fiz X eventos, que eu patrocinei tantas campanhas, que eu criei um edital para favorecer pessoas de comunidades que estão ali minorizadas socialmente a terem algum tipo de benefício, do que eu saber se de fato o meu colaborador que está ali escrevendo aquele edital, que a agência que me ajudou a elaborar aquela campanha, realmente está sensível a essas mudanças, para me gerar ideias novas ou relações diferentes que sejam compatíveis com o meu negócio e com o meu propósito. Né? Então, é um processo de educação. Como a gente não pode esperar também que essas transformações, olhando para os meus filhos, por exemplo, né? Então eles já vêm numa realidade de reconstrução desses conhecimentos, e a gente, em casa, olha muito para o material didático deles. Então eu estou criando um horizonte para os meus filhos onde essas discussões sobre diversidade, elas já vão estar postas, e eles já vão ser, espero, seres humanos melhores do que nós somos hoje. Mas a gente não pode esperar que essa mudança seja apenas geracional. A gente tem que fazer uma transformação, o nosso esforço pessoal, porque as empresas não podem esperar, a sociedade não pode esperar, a gente não pode demorar 20, 30 anos para ter equidade salarial, equidade de gênero, uma participação de pessoas com deficiência mais representativa no mercado, né? Então, disso que a gente está falando. E aí a gente está falando de uma dimensão que não é só corporativa, organizacional, mas é essa, né, da sociedade mesmo, né? E, aliás, eu acho que aí também cabe uma reflexão sobre o nosso papel, né? Porque normalmente a gente, quando fala em RP, relações públicas, enfim, a gente vincula muito ao universo das empresas, né? Das corporações, das organizações e tal. Mas tem um outro universo aí, né? Comunitário, da sociedade em si, não é? No qual esses mesmos instrumentos que a gente utiliza, em tese, para as empresas, para as corporações, valem também, né? No sentido de ter esse papel, eu esqueci tem um autor que fala exatamente sobre isso, né? Pensar esse papel educador, né, do profissional de comunicação, né? Pedagógico, educativo, não é? Como que você vê o nosso trabalho nessa dimensão, né? Sendo um catalisador, né, nessa proposta de ser um trabalho catalisador desse processo de transformação, né, das pessoas, né, como não só para aparecer em relatório. Em termos de autores, você pensou no Márcio Simeone ou foi no... Porque, assim, essa dimensão educadora, o Grunin fala, a professora Cecília Peruso também fala também, Márcio Simeone, da Federal de Minas, também fala. Assim, ela está presente na nossa dimensão de trabalho enquanto RPs, mas ela acaba sendo, vamos dizer assim, das nossas dores, né, do ponto de vista da formação. A gente sabe que nós, professores que estamos ligados a essas questões mais sociais, de terceiro setor, a gente tem 1, 2, 3 semestres para discutir esses assuntos, né, dentro de um universo maior de conteúdos que estão mirando para o mercado, porque é o mercado de trabalho, porque é quem contrata, etc. Mas a gente também está nesse momento de virada justamente para isso. E nas aulas, né, nas oportunidades que eu tive em sala de aula de poder discutir isso com os alunos, eu sempre busquei mostrar para eles e elas o quanto isso é importante ser incorporado por nós como uma visão do nosso papel enquanto RPs, porque se nós somos profissionais de comunicação, de relacionamento, que estão ali para fazer essa mediação entre o público e a organização, ou organizações e públicos, a nossa leitura ela também tem que ser uma leitura social sobre o que acontece. E muitas vezes essa leitura social ela é colocada como uma leitura de cenários muito específica para o atingimento de objetivos e métricas da organização, e menos nessas transformações sociais. E acho que um olhar que nós temos como relações públicas que trazer mais no nosso olhar é muito esse papel social da comunicação,
recuperar algo que a gente deixou um pouquinho mais de lado pensando estrategicamente. Uhum. A gente fala muito de estratégia. Então, é um olhar relacional, é um olhar mais social, é uma busca de entendimento dos indivíduos dentro daquela palavra públicos, né? Aham. Então, assim, quem são os meus públicos? Quem são os meus públicos dentro dos públicos? Porque essa dimensão de diversidade que existe no público, que em algum momento a gente começou a olhar muito para uma dimensão mercadológica, de targeting, né, de números, de perfis. Agora a gente tem que olhar um pouco mais para personas, a gente tem que olhar mais para o comportamento. E aí que é também a nossa diversidade enquanto profissionais, né? E a Fapcom sempre foi um ambiente que, para mim, enquanto estive aqui como professor, era muito rico, porque você via essa diversidade dos alunos Sim, aqui, sim. né? E essa formação de RP, ela tem que acompanhar também essa diversidade dos seus educandos enquanto profissionais de comunicação. A gente tem um desafio hoje de entregar profissionais de comunicação que sejam tão diversos quanto seja possível para atender demandas que são desafiadoras para os negócios, desafiadoras para a sociedade. A gente está no momento de entender mudança climática, agenda ESG das corporações, questões de desigualdade de direitos humanos, e para isso você precisa se enxergar enquanto cidadã, se você quer fazer um processo de comunicação que seja realmente conector das pessoas, Uhum. né? Porque não é uma dimensão da estratégia, da técnica, porque isso você consegue com o que o curso normalmente oferece, entregar. Sim. Mas assim, qual é a dimensão humana que você está colocando ali para que aquele texto que você produziu, aquele texto que você está ali verbalizando, para que você não produza uma nota à imprensa que seja totalmente fria. Uhum. Ah, mas eu respondi tecnicamente aquilo que eu precisava para proteger a marca da minha organização. Uhum. Mas o seu papel enquanto relações públicas ali não está só na dimensão de proteção da marca em relação à sua reputação e tudo mais. Está também em dizer para a sociedade qual é o compromisso que aquela organização tem com uma situação que é de crise ou um dano que ela causou e como ela vai poder reparar e as pessoas perceberem que aquilo tem verdade, Uhum. né? Que não é uma nota fria escrita sem nenhum tipo de conexão com a realidade das pessoas que foram prejudicadas, que foram vitimadas por um prejuízo que a organização fez, Uhum. sem querer ou eventualmente por conta da natureza do seu negócio, que é inerente, mas que ela tem que ali responder aquilo. E a gente está num momento social onde isso está cada vez mais gritante, a necessidade de você ter um processo de comunicação que seja mais verdadeiro dentro dessa dimensão pessoal mesmo, dos indivíduos. Sim. E tem o outro lado também, que é o lado dos próprios movimentos que surgem a partir daí, né? Sim. De como esses movimentos também trabalham a sua comunicação, né? Sejam os mais diferentes movimentos, quaisquer que sejam eles, né? De como eles buscam se colocar, né? Transmitir as suas causas, fazer esse trabalho, essa dimensão da comunicação das causas, não é isso? Exatamente. E, os movimentos sociais, eles têm se apropriado também desse repertório técnico que a gente está falando para produzir seus conteúdos, para emitir suas mensagens, mostrar sua verdade, e eles têm sido bem-sucedidos nesse processo justamente porque eles têm essa relação mais empática e relacional com as pessoas que estão ou atingidas ou podem ser beneficiárias de uma ação de transformação social que elas estão ali se engajando para demonstrar para o poder público, para a sociedade, para veículos de imprensa, para corporações, o quão danoso é ou não você atender uma demanda desses movimentos. Uhum. E essa apropriação dos movimentos sociais, dos mais variados, a gente pode citar aqui o movimento negro, pode citar o movimento de barragens, a gente pode citar o movimento de pessoas trans,
o movimento feminista, todos esses movimentos de pessoas com deficiência, todos eles, em alguma medida, já, vamos dizer assim, se apropriaram tecnicamente de todo esse repertório que a gente está falando. Então, assim, não existe mais felizmente, né, e isso eu acho que é um ponto positivo, do ponto de vista da técnica, uma dificuldade de produzir um podcast, de produzir um documentário. Agora, a forma como esses movimentos trazem as suas narrativas é que é cada vez mais genuína na percepção do público. As pessoas reconhecem a verdade que existe naquela narrativa, diferente de uma narrativa corporativa que está seguindo ali script, todos os tópicos necessários para fazer uma comunicação dita eficiente / estratégica. Mas é uma comunicação que pode ser eficiente, pode ser estratégica, mas não necessariamente lida com os regimes de verdade das pessoas, porque também você está trabalhando com outras dimensões do ponto de vista de construção de autoridade e legitimidade. A gente consegue reconhecer essas lideranças sociais com muito mais presença, porque a gente está sendo colocado por elas diante das verdades ali que elas apresentam. Então isso tem um impacto importante. E eu sei que, né, além, né, dessa dimensão da diversidade, das discussões, uma questão que também, né, sempre se acaba esbarrando e trabalhando, discutindo, é a questão do advocacy, né? Sim. Explica para o pessoal o que é o advocacy e exemplifica, né, como que essa coisa, essa palavra, esse estrangeirismo entra aí, por exemplo, nessa discussão sobre diversidade, ou essa discussão que a gente está tendo aqui, né, sobre essa dimensão. O advocacy, a gente pode traduzir, né, a palavra, a ideia de mobilizar pessoas para uma determinada causa. Então, causas sociais, causas econômicas, causas políticas, né? Então, você tem uma diversidade ampla de possibilidades de transformação de várias pautas em causas. Qual é a grande sacada do processo de advocacy, desse processo de mobilização? É você realmente envolver as pessoas para aquele propósito. Pessoas, inclusive, diferentes, né? Isso é uma premissa importante de uma boa ação de advocacy. Não é você pensar, por exemplo, em como você vai mobilizar pessoas negras para fazer um enfrentamento em relação a situações de racismo ou de injúria racial. Furar bolhas. Furar bolhas. Então, pessoas negras, elas têm, por quase inércia, um interesse real no avanço dessa pauta. Mas eu não vou superar o racismo no Brasil só com a mobilização de pessoas pretas, por mais que sejamos 56% da população. Porque existem os outros números percentuais ali de pessoas que precisam entender que combater o racismo é bom para pessoas negras e para pessoas brancas é bom para a nossa sociedade. Então você tem todo um processo de educação, de esclarecimento público sobre quais são as dimensões que o racismo afeta, por exemplo, a todos nós, que mereçam a nossa atenção, mereçam um olhar do legislativo, um olhar das organizações para ter essa mudança. Podemos pensar isso também em relação à dimensão do movimento de barragens. Nós aqui em São Paulo, capital, a região urbana muito adensada, não temos na nossa realidade a afetação concreta de você ter na sua paisagem, próximo da sua casa, uma barragem. Mas em muitas cidades, por exemplo, de Minas Gerais, isso está ali presente. A cidade está ali construída numa região de vale onde tem uma barragem ali a ser construída. Economicamente, a presença daquela empresa ali é importante para aquela comunidade, mas e os riscos que estão envolvidos ali? Como eu, cidadão paulistano, posso participar de uma mobilização de interesse daquela comunidade, que ali é a beneficiária direta, é a comunidade afetada ali, e entender que a minha argumentação, o meu retweet, a minha conversa com amigos no bar sobre situações de
de abalo em barragens, é importante serem discutidas por nós aqui em São Paulo para ajudar aquelas pessoas. Então, o propósito do Advocacy é justamente fazer processos comunicativos e de educação para essa sensibilidade. É uma estratégia, por exemplo, que dentro do campo de trabalho, ela é, vamos dizer assim, prima do lobby, né? Que já é uma outra estratégia, né, de lidar com o poder público, mas que, como é uma estratégia prima, o lobby, o advocacy tem a vantagem de ter esse caráter social. Ele tem essa vantagem de fazer com que as pessoas reconheçam o interesse coletivo do bem comum em relação àquela causa. E o lobby já tem uma relação mais estrita com interesses mais particulares, mais privados, de um grupo, às vezes, menor de interesse em relação àquele assunto. Né? Mas o advocacy não, ele expande para a sociedade, para diversos atores, esse propósito. Quanto mais diversidade, quanto mais de pessoas diferentes a gente consegue envolver num propósito de uma causa, mais força essas ações de advocacy elas têm impacto em quem vai ter essa tomada de decisão para mudar uma realidade. E como que você vê a apropriação por parte, né, desses movimentos, dessa prática, né? Como que você enxerga isso? Porque, assim, se a gente entrar, por exemplo, né, eu já fiz esse exercício, entrar lá no site da FEComércio, por exemplo, Sim. ou da Fiesp, você vai encontrar lá os caras escrevendo que eles também fazem advocacy. Sim. Não é? A partir da perspectiva, obviamente, deles e tal, né? Ou seja, eles reconhecem e estão apropriados, né, dessa estratégia, Isso. né? E como que esses movimentos, como que você se enxerga, né, os movimentos? Será que eles estão apropriados disso? Ou muitas vezes fazem sem sacar que estão fazendo isso, que aquilo que estão fazendo é advocacy? Como que... Eu acho que são dois pontos. Eu acho que existem organizações sociais, movimentos sociais que fazem sem entender que estão fazendo o advocacy, e existem aquelas que já têm um repertório, vamos dizer assim, técnico muito bem construído por conta do seu histórico, né? Então, especialmente organizações que já têm um lastro maior de tempo em algumas temáticas ambientais, de direitos humanos, elas têm. Você citou o FEComércio, é um case até interessante nesse sentido, aquele não vamos pagar o pato. A Fiesp, né? Que a Fiesp fez, ótimo, né? Porque foi um caso, um exemplo de advocacy muito bem sucedido, mas que soube trabalhar justamente a dimensão da discussão sobre impostos, que é uma discussão que está presente hoje ainda, né? Então, isso foi o quê? 2000, antes da pandemia até, acho que foi 2015, 2015, 2016, né? Uma agenda... impeachment, exatamente, uma agenda muito forte de... o golpe institucional, enfim. Né? Mas, assim, foi uma estratégia muito bem utilizada para sensibilizar setores importantes da nossa população em relação ao aumento de impostos. Os anos passam e as agendas elas ainda permanecem um pouco também porque politicamente o nosso país ele não resolve determinados assuntos. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso. Nós vamos voltar, né? Já tem esse impacto agora do Shein e Shopee e tudo mais, vai voltar um pouco, porque são aqueles mesmos conjuntos de empresários que naquele momento estavam brigando para evitar o aumento de impostos e que agora estão querendo utilizar da lógica de aumento de impostos para evitar que empresas estrangeiras aumentem o seu índice de comercialização no Brasil. Então você tem um rearranjo, isso é próprio de grupos de interesse, mas é isso. A estratégia em si do advocacy, ela está aberta a quem souber manejar esses interesses. E ali eles tiveram a habilidade de reconhecer que incomoda a todos os brasileiros indistintamente qualquer informação que fale aumento de imposto. Ninguém quer pagar mais imposto, mas também ninguém quer entender como o aumento de impostos pode ajudar
a trazer melhorias para a sociedade, coletivamente. Então, organizações, movimentos sociais que quiserem entrar nessa agenda, primeiro, por exemplo, né, vamos fazendo quase um processo de consultoria. Eu entendo que eu possa, enquanto movimento social, requerer que para que a minha causa social em direitos humanos, em questões ambientais, a gente possa propor, por exemplo, a criação de um imposto ou aumento de uma alíquota de impostos com destinação para questões ambientais, por exemplo. Como eu faço isso? Bom, você vai ter que olhar, por exemplo, para esse caso da Fiesp, não vou pagar o pato, e vai ter que entender qual é esse histórico do Brasil hoje de lutas de contra o aumento de impostos, que isso vem do século passado, século XVII, XVIII, já se discutia no Brasil e historicamente a gente teve várias revoluções e revoltas por conta de aumento de impostos. Né? Se você criar esse lastro, você pode criar uma ação de advocacy totalmente descolada dos anseios sociais. E isso é a leitura que um comunicador hoje, jornalista, RP, publicitário, profissional de rádio e TV, precisa ter. Essas dimensões sociais que fazem com que a gente possa fazer uma ação mais significativa para as pessoas. E cada causa, ela é em si um desafio. A gente poderia fazer uma série de conversas sobre cada causa e a gente ia puxar né, o fio da meada para cada um desses momentos, porque tem uma relação muito direta com como você consegue identificar o que é o interesse de cada grupo com o qual você quer dialogar e como você traduzir esses interesses de cada grupo em específico num interesse de bem comum, um interesse público. Né? É isso que vai fazer a diferença. E é um trabalho, né, como a gente colocou atrás, de furar bolha, né, de fazer porque, né, ainda mais, né, num contexto em que talvez os algoritmos não facilitem esse processo, você pensar em como conectar e construir, né, essas intersecções, né, é um baita de um desafio, né? Trazer isso de forma mais orgânica também, né? Porque, assim, você bem lembrou, os algoritmos, eles estão aí para o bem ou para o mal, interferindo na circulação dessas informações. Então, em algum momento, você tem que pensar, sim, em como criar conexões com as pessoas para fazer com que o comportamento digital delas suplante um eventual desinteresse algoritmo das plataformas que estão aí, né? Porque você vai ter determinados conteúdos que esses algoritmos vão impulsionar mais, porque eles estão dentro de uma lógica do que está atraindo mais a atenção das pessoas, mas se você achar que a sua comunicação de advocacy sobre uma determinada causa, por ser uma causa muito importante, muito relevante por si só, ela vai ser compartilhada, ela vai atingir a audiência sem você trabalhar os fatores das pessoas, dos coletivos, dos indivíduos, você vai contar com outras ações que, do ponto de vista econômico, para alguns movimentos pode ser muito difícil fazer impulsionamento, por exemplo. Sim. Que é algo que, do ponto de vista de uma estratégia, você vai considerar utilização de mídia paga para você impulsionar a sua campanha, mas se você contar, dependendo da causa, só com esse impulsionamento econômico, você pode ter muita dificuldade ou não conseguir êxito nenhum, porque você não vai ter o volume de recursos necessários para fazer esse impulsionamento e porque você não trabalhou antes justamente essa base de interesse público e social. Então, as pessoas elas vão ser impactadas por aquela mensagem, mas elas não vão estar sensíveis àquela realidade que você está trazendo. É algo que está muito distante. Muito distante. Poxa, Marcos, a gente podia ficar trocando uma ideia aqui mais uma hora tranquilo. O problema é que o nosso tempo está acabando. Tá certo. Então, nesse sentido, eu queria agradecer mais uma vez pela gentileza, pela disponibilidade, né, de vir aqui conversar, né, ajudar a gente a pensar um pouco sobre essas questões todas. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Fábio, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo e assistindo. Todos e todas. E até uma próxima, né? Sim. Vida longa aí para a filosofia nômade aí com novas temporadas. Valeu, Marcos. Obrigado. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.